E aí, como é que vai? Beleza? Vamos para mais uma aula aqui e essa aula vou direto ao ponto. Qual é o objetivo dela? É organizar o atendimento. O que é exatamente? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pronto, deixar aqui mais centralizado. O que é que ocorre? Normalmente nós temos vários tipos de problema lá. Sei lá, você usa o WhatsApp, né, para finalizar a venda ou levar, por exemplo, quem é corretor de imóveis, levar o cliente para uma próxima etapa, que é a visita presencial, né? E o que é que ocorre? Muitas vezes você fica quase de mãos atadas, né? Porque não consegue filtrar, você perde muito tempo, essa é a palavra esse termo que eu estava procurando. Você perde muito tempo atendendo as pessoas que quando você vê não estava interessado no teu produto. Era só um curioso. Eu já tenho vídeos aqui falando sobre o funil micro-ondas, que é o meu funil que eu utilizo, tá? Aqui. E o objetivo, evidentemente, é para aquecer, né? E aí, depois eu vou deixar no final, caso você queira assistir e entender melhor. Mas vamos lá. Mas falando do atendimento, então, é aquilo que eu sempre digo, que o atendimento não precisa ser perfeito. Mas existem algumas premissas que você pode organizar. E eu separei 3 ajustes aqui que podem fazer a grande diferença. Vamos lá para o primeiro. O primeiro que eu separei aqui é: pergunte antes de explicar. O que é que acontece? Vamos lá. É muito comum mesmo, né? Conheci muito mesmo. Estarmos supondo que o nosso cliente quer ou precisa. Então, ouça, escute mais. Existe um contexto que é o seguinte: pergunte para fazer o quê? Um direcionamento ideal para esse teu cliente ou lead. E essas perguntas que você vai fazer, como é que eu vou saber, Pablo, que tipo de pergunta eu vou fazer logo no início? Normalmente você tem que pensar da seguinte forma: poxa vida, para que eu não perca tempo no meu atendimento, eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma mentoria e eu faço a parte final de atendimento pelo WhatsApp, eu ou alguém da minha equipe, tá? Como é um valor acima de R$1.000 e tudo, então eu gosto de finalizar, e é ideal finalizar pelo WhatsApp. Então eu penso, poxa vida, quem é meu cliente ideal? Meu cliente ideal são pessoas que vendem pelo WhatsApp ou que têm equipe de vendas e que precisam melhorar esses seus resultados. Tem chegado muita gente no seu WhatsApp, mas não tem convertido em vendas. Usa redes sociais, enfim. Então, uma das perguntas mais básicas que eu preciso fazer para esse meu lead é: olha, você já vende online? O que é que você vende? Então eu vou 2 perguntas em uma: se ela vende e o que é que ela vende. Se ela disser, olha, ainda não vendo online, opa, já é um sinal amarelo e eu pretendo vender tal coisa. Então não sei o que é que eu quero vender, eu só quero trabalhar na internet e aí eu quero finalizar as vendas pelo WhatsApp. Então a mentoria é para essa pessoa? Não. Eu posso tentar fazer uma exceção? Não faça exceção. E não faça você exceção também. E aí eu atendo também até exclusivamente alguns tipos de nichos. Se for um nicho que eu nunca atendi, eu vou ser até bem realista do tipo: olha, fulano, você entra aqui no escopo de ser alguém que está precisando da minha ajuda, beleza. Só que esse teu nicho eu nunca atendi. Então eu preciso ser sincero contigo. Provavelmente vai funcionar o meu método, mas eu preciso deixar bem claro que você vai ser o primeiro caso. Que eu espero que seja de sucesso, evidentemente. Então até isso eu preciso ser honesto com a pessoa. Então você tem que parar para pensar que pergunta você vai ter que fazer, que é essencial. Então você é um corretor de imóveis, então você tem que perguntar o básico, que é que tipo de casa a pessoa está procurando, ou algum questionamento desse tipo. Você vende, exemplo, você vende seguro, mas é seguro para empresas. Então, lógico, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Olha, até uma afirmação, e faz a pergunta: olha, eu trabalho exclusivamente com seguros para empresas. Me informa mais um pouquinho. Você é empresário, não é isso? Ou representa uma empresa? Me explica melhor o teu caso. Então você fez uma pergunta direcionando a pessoa, tá?
Número 2, ajuste número 2 no atendimento. Posicione valor antes do preço. E aí o que acontece? Chega muita gente perguntando, já quer saber o preço e tudo. E principalmente quando é um tipo de venda mais consultiva, que você precisa pegar mais informações, mais detalhes, e aí sim que você tem que gerar mais valor do que preço. E aí vai depender muito do que você vende. Um exemplo aqui, esse vídeo meu especificamente, que aqui eu estou gravando, eu não cito o preço. Eu vendo uma mentoria, daqui a pouco eu vou falar sobre a mentoria, sobre o funil, a mentoria micro-ondas, tá? Mas eu não cito o preço aqui nesse vídeo, porque esse vídeo ele não pode ficar caduco, ele perder, ele ficar inválido se eu citar preço. Então, onde é que eu cito o preço? Eu cito na página. No meu caso, no meu posicionamento e produto que eu vendo, eu não vejo problema algum na página, por exemplo, aqui abaixo na descrição, calma, não vai para lá não. Mas aqui abaixo tem na descrição o que é a mentoria e o preço. Porque para o meu caso, não tem motivo de eu esconder, porque eu já estou gerando valor aqui nesse vídeo, em outros vídeos, tá? Mas normalmente, dependendo do que você vende, não tem nem como você dar o preço. Então você precisa gerar valor, explicar para a pessoa o que é que você faz, como é que faz e dar esses detalhes. E 3, conduza com leveza, mas com direção. Que tem a ver até com o item 1 que eu falei aqui, né? Que é, você é o vendedor. Quem sabe o processo de vendas é você. Então, conduza o seu lead, o futuro cliente seu, em etapas de processo de vendas. Organize isso. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você sempre acionar a pessoa, tá? Fazer um follow-up adequado, saber o que perguntar, o que falar, e até começar a perceber comportamentos, por exemplo, de pessoas que talvez não vá comprar de você, você já percebe. Então, conduza a pessoa, leve-a para um processo. Vai para uma reunião, conduza a pessoa, já dê a sugestão de data, de horário, tá? Chegou a fase crucial, que é o preço. Conduza a pessoa para que, com leveza, ela é que pergunte o preço. Tudo bem, eu já entendi. Quanto custa? Como é que funciona? Quando isso acontece, aí é muito melhor. É o mundo perfeito do vendedor. Você levar a pessoa, né, um processo de conversa simples e no final o cliente é que diz, tudo bem, entendi. Já entendi tudo. Quanto é que custa? Como é que funciona? Essa é a situação perfeita. É a chamada tempestade perfeita que tem que se buscar. E se você quer minha ajuda, não só para atrair as pessoas certas, aquecer elas e fazer um bom atendimento em que fecha, né, que tem resultado fechando vendas, aqui no link tem um link de uma página onde eu explico como é que funciona a minha mentoria, o tempo de duração, tá? É uma mentoria em grupo, mas que o atendimento tem um momento individual para cada um, então você vai entender como é que funciona. E é toda baseada nesse meu método chamado micro-ondas, onde existem gatilhos especiais para atrair as pessoas, né, quem é de fato teu cliente, aquecer elas, explicando, produzindo conteúdos importantes e relevantes e levando elas para uma próxima etapa, que é o seu atendimento, que é praticamente de fechar a venda. Interessou? Você faz isso, você trabalha com vendas online, né? Com vendas pelo WhatsApp, ou tem equipes e você percebeu, puxa vida, é para mim. Inclusive eu precisaria de alguma forma para a equipe de vendas. Eu tenho equipe de vendas, Pablo, gostei dessa tua ideia. Então, conversa, vê mais informações na página, clica no botão depois para falar no WhatsApp, explica a tua situação, que é uma equipe de vendas, que para cada caso nós podemos conversar e com certeza eu vou poder te ajudar. Agora, se você não vende ainda, ou tá no início, não fez vendas, mas está batendo aqui, batendo pino, como alguns dizem, continua aqui pelo canal, tem muito conteúdo importante, mas pelo menos essa mentoria não é para você. Mas se já vende, tem esses problemas que eu citei aqui, então vamos embora, tá? Valeu, grande abraço, até a próxima.